Então vamos lá. Como lidar com as emoções das crianças? Vocês vão perceber que o encontro de hoje vai ser regado à música. Músicas que são preparadas para as crianças e que tocam nessa temática das emoções. Nós, na Viver Presente, temos uma concepção integrativa das emoções. Nós não classificamos as emoções como positivas ou negativas, mas sim como partes de um todo que compõe a subjetividade humana. E nós entendemos que todas as emoções têm direito de pertencer, ainda que nem todas sejam tão difíceis, sejam tão fáceis de lidar, né? Algumas são mais gostosinhas do que outras, isso é verdade. Mas é fato que todas existem, todas querem pertencer. Mas isso não é bem assim aceito de maneira geral, isso não é uma unanimidade, nem na psicologia. Tem muitas abordagens da psicologia que consideram as emoções como, qualificam, né, as emoções como boas e ruins, e trabalham de modo a deixar fora aquilo que pode perturbar o desenvolvimento humano. No entanto, nós entendemos que é através de perturbações que a gente se desenvolve, é através de provocações que nós caminhamos, avançamos rumo a um processo de percepção de quem verdadeiramente somos, e isso começa desde que somos bebês, ainda no ventre materno, nós já sentimos o mundo através daquilo que nossa mãe sente, daquilo que o entorno provoca, né? Então, não só através do que a mãe sente, mas existe uma percepção até transgeracional das emoções. Para além do aqui e agora, percepções que já vêm na linhagem familiar e que chegam para a criança desde a mais tenra idade. Então, considerar que as crianças não sentem, que infelizmente esse é ainda um ponto de vista muito equivocado, que ainda é dito em escolas, ainda é dito em ambientes de saúde. Ah, a criança não está nem sentindo, a criança não está nem percebendo, ela é muito pequenininha, ela não entende. Período de acolhimento e de adaptação é mais para a mãe do que para a criança, já que ela vai passar por isso e vai ficar ótima. Verdade que ficará ótima, mas até atravessar existe um sentir, e a maneira como sentem as crianças é diversa, não é única. Como a gente diz, né, Bru, sentir é particular. E as crianças também, algumas tendem a mais intensidade, outras tendem a mais passividade, outras são muito empáticas e se colocam imediatamente no lugar da outra criança, mas isso a gente só aprende no convívio. A gente só aprende se relacionando com cada criança, como ela é, e contribuindo para que tudo possa pertencer. É claro que eu precisava dizer isso antes de apresentar as músicas para vocês, para que busquem compreender em que ponto está cada música, né? Então, você vai escutar e eu te peço para ir reconhecendo onde ficam as emoções dentro das músicas. E como nós somos aqui um grupo pequeno, a gente pode conversar aqui mesmo sobre as percepções de vocês. Quem foi chegando agora, eu fiz um pedido de companhia. Então, quem puder abrir a câmera, se conectar aqui, eu fico muito grata e me sinto mais motivada ao encontro, tá bem? Eu vou compartilhar, então, uma música e o foco estará nas emoções, nos sentimentos. A palavra emoção ou sentimento, ela tem uma definição um pouquinho diferente, mas, assim, a gente não precisa se ocupar dessa conceituação. Então, não importa se a gente vai falar sobre os sentimentos das crianças ou sobre as emoções. Aqui, para o nosso encontro, não precisamos ficar diferenciando isso. Então, as músicas vão tratar dessa temática. Tá? A primeira delas deixa eu ver, chama Um Mundo Melhor, de uma banda que chama Coração Palpita. Eu vou pedir para a gente escutá-la inteirinha, e aí nós vamos parar e conversar um pouquinho a respeito dessa música.
Escutar os sentimentos é se olhar por dentro, é tentar enfim se conhecer. Escutar e escutar os nossos pensamentos e saber os seus porquês. Porquês, uma dor, qual a razão? Uma tristeza, o que pode ser? Tenho medo. Quero entender o que eles querem me dizer. Escutar os sentimentos é se olhar por dentro, é tentar enfim se conhecer. Escutar e escutar os nossos pensamentos e saber os seus porquês. Porquês, um amor, quanta emoção, uma alegria, alívio então, uma esperança, que bonança, o que eles querem me dizer. Quanto mais eu me conheço, mais eu posso transformar para o meu mundo reciclar. Melhor começa quando eu decido ser melhor, reciclando meu coração, que bom, reciclando meu coração, então, reciclando meu coração, reciclando meu coração. Um mundo melhor começa quando eu decido ser melhor, reciclando meu coração, que bom, reciclando meu coração, então, reciclando meu coração, reciclando meu coração. Vou colocar uma segunda música direto para que a gente tenha um contraponto e vocês possam me ajudar a nomear o que significam essas diferenças de perspectivas. Quem é? Quem é? A tristeza está batendo em minha porta. A tristeza está batendo em minha porta. A tristeza está batendo em minha porta. Não vou deixar, não vou abrir. Vai tristeza, vai pra bem longe daqui. Não vou abrir, não vou deixar. Vai tristeza, vai bater no outro lugar. Quem é? Quem é? A alegria está batendo em minha porta. A alegria está batendo em minha porta. A alegria está batendo em minha porta. Pode deixar, já vou abrir. A alegria é o que me faz sorrir. Já vou abrir, chegar pra cá. A alegria, a casa é sua, pode entrar. A tristeza está batendo em minha porta. A tristeza está batendo em minha porta. A tristeza está batendo em minha porta. Não vou deixar, não vou abrir. Vai tristeza, vai pra bem longe daqui. Não vou abrir, não vou deixar. Vai tristeza, vai bater no outro lugar. A alegria está batendo em minha porta. A alegria está batendo em minha porta. A alegria está batendo em minha porta. Pode deixar, já vou abrir. A alegria é o que me faz sorrir. Já vou abrir, chegar pra cá. A alegria, a casa é sua, pode entrar. Pode deixar, já vou abrir. A alegria é o que me faz sorrir.
já vou abrir. Chega pra cá, alegria, a casa é sua, pode entrar. Então, vamos lá. Um Mundo Melhor foi a primeira música. E a segunda, Bater em Minha Porta. Acho que é isso que chama. Batendo em Minha Porta. E aí, quem pode comentar? Acho que posso comentar. Oi. Eu acho que foi bem o que você falou, né? Sobre não olhar para o sentimento, a segunda música, né? Que não só pode ter alegria, é como se fosse realmente, né? Um sentimento bom é a alegria e a tristeza já é o sentimento ruim, que não pode deixar entrar, não pode ver, não pode olhar para ela. E tudo que tem atrás dela fica esquecido, né? Você não pode olhar, só posso ser alegre, né? Ficou bem. Acho que isso é bem evidente, é uma coisa que a gente já foi acostumado pelo menos, né, acho que nas nossas gerações, assim, acho que foi acostumado a entender que tem que ser alegre, que tem que ser, tá tudo bem, ser bom, né, tudo como um sentimento bom. Travou um pouquinho, Má. E como você se sente escutando a música em que a tristeza tem que ficar fora? Como você sente ouvindo? Eu sinceramente sinto raiva mesmo, porque acho que isso foi muito comum na minha família, né, de não poder ter os sentimentos, né, e a questão da criança não sentir, não perceber, não fazer parte, né, então eu não, qualquer coisa nesse sentido eu realmente não gosto, me mexe muito, eu sinto raiva. Sim, você sente raiva. Obrigada por compartilhar, Má. Alguém mais pode trazer uma percepção? Eu queria falar. Oi, Rúbia. Oi. Bom, é bem parecido com o que ela, a percepção, né? Essa questão de não validar o sentimento em geral, né? Porque hoje a gente compreende que validar o sentimento triste, a raiva, o medo, a felicidade, a alegria, todos os sentimentos têm que ser validado, né? Tem que ser sentido, tem que deixar sentir, e aí, a partir desse momento que a criança sentiu, a gente entender e fazer eles entenderem também o porquê desse sentimento. Então, o que fala bastante na primeira música é essa questão de viver o sentimento e nomeá-lo também, né? Que é importante. Não só essa questão igual da segunda música, que é só falar, não pode ficar triste, pode ficar feliz, mas nomear também, né? O que é essa tristeza, o que é esse medo, fazer algo mais tangível, né? Assim, porque o medo é muito abstrato, né? A tristeza é abstrata, até para a gente, às vezes, a gente não sabe direito qual tipo de tristeza que a gente está sentindo no momento, né? Então, aqui em casa eu acabei estudando algumas coisas, lendo bastante, o que deu muito certo para mim foi, principalmente na raiva, falar do dragão que existe dentro da gente. Então, eu falo, a gente brinca que eles adoram, cada dragão tem uma cor. Então, o do Raul é o azul, da Elisa é o rosa, o meu é o roxo, e a gente brinca assim, ó, meu dragão tá acordando, meu dragão tá vindo, vamos acalmar ele? E a mesma coisa com eles, quando eu vejo que eles estão com muita raiva, a gente brinca que o dragão tá vindo, a gente quer entender por que ele tá vindo. Então, eu senti isso na primeira música, de deixar algo mais tangível, assim, né, mais claro para eles, não só a raiva, por exemplo. Sim, sim. Gente, as falas estão travando para vocês também ou é só para mim? Não está travando? Não. Então, minha conexão está baixa. A minha está travando para vocês? Tá bem. Qualquer coisa, se eu perceber aqui, eu vou mudar a internet, mas vamos seguindo. Achei muito legal, Rubio, que você falou sobre
ter trazido a imagem de um dragão, né, para as crianças, e tem até cor, porque a criança percebe as emoções pelo corpo, e nomear, dar uma forma, uma intensidade, uma textura, são experimentações com as emoções que, se a criança vive desde cedo, é uma porta que se abre por dentro, né? Para isso que na primeira música falava, sobre esse mundo que fica melhor quando a gente conhece realmente o que nós sentimos, o que nós pensamos e como agimos em resposta a esse sentir e a esse pensar, a esse querer. Eu achei muito interessante essa forma, porque é lúdica e traz imagens do repertório da criança, né? Muito legal mesmo. E trazendo o que a Má falou, né, a Marita, do quanto a gente até se angustia, talvez escutando essa música, em que a tristeza tem que ficar fora, é triste, né? A tristeza ficar fora, ela bate na porta e ela não tem como chegar. Então, que bom que dá para perceber que fica evidente em contraponto, porque às vezes o nosso raciocínio funciona um pouco assim, eu preciso ver um contraponto àquilo que eu acredito, até para fortalecer mais o que eu já faço, o que eu já percebo em relação às emoções das crianças. Existe uma ideia muito fantasiosa em torno das crianças, no senso comum, de que crianças são anjos. E para além das percepções religiosas de cada pessoa, que a gente deve respeitar, é importante considerar que criança é ser humano. E como ser humano, ela é inteira e sente todas as em diferentes intensidades, porque é aquilo que eu falei ainda há pouco, cada pessoa sente de uma determinada maneira, mas todas as crianças sentem todas as emoções, principalmente as emoções básicas, porque que são, né, vocês já sabem, mas não custa repetir, o medo, a tristeza, a raiva, a alegria, são emoções básicas e que todos sentem, a criança também. E quando ela sente, por exemplo, medo, o que a gente tende a fazer? A dizer que o medo da situação, né, que geralmente é medo de alguma coisa que não existe, por exemplo, e nós tentamos tirar a criança daquela percepção do medo e trazer para uma realidade, para uma racionalização do medo. E tentamos deixar o medo de fora. E aqui eu vou trazer mais uma música que, da minha perspectiva, integra o medo, investiga esse medo, faz com que a gente possa se aproximar um pouquinho dele. Essa música se chama Lanterninha, do Tiquequê. Tava sozinho no quarto escuro, tava com medo, não tinha ninguém. Chamei papai, chamei mamãe, chorei. Fechei o meu olho, olhei para dentro, tudo escuro também. Procurei lá no fundo e no fundo encontrei uma luz só minha, uma luz só minha, pequena e brilhante que quando olhada ficava gigante. Uma luz só minha, uma luz só minha, pequena e brilhante que quando olhada ficava gigante. Meu medo foi embora, saí do meu quarto, fui para a rua na noite escura. Chamei meu amigo, chamei minha amiga, gritei. Cada um com a sua lanterna, aponte agora pra algum lugar. Esse escuro vai se iluminar. Uma lanterninha, pequena e brilhante que quando juntada ficava gigante. Uma lanterninha, pequena e brilhante que quando juntada ficava gigante. Todo mundo tem algum medo, isso não é nenhum segredo. Cante bem forte para espantar. Bicho papão, bruxa saci, lobo mau, caveira zumbi, lobisomem, boitatá, múmia, vampiro vão se apagar. Uma luz só minha, uma lanterninha, pequena e brilhante que quando juntada ficava gigante. Uma luz só minha, uma lanterninha, pequena e brilhante que quando juntada ficava gigante.
uma luz só minha, uma lanterninha pequena e brilhante que quando juntada ficava gigante. Uma luz só minha, uma lanterninha, pequena e brilhante que quando juntada ficava gigante. Uma luz só minha, uma lanterninha, pequena e brilhante que quando juntada ficava gigante. Uma luz só minha, uma lanterninha, pequena e brilhante que quando juntada ficava gigante. Uma luz só minha, uma lanterninha, pequena e brilhante que quando juntada ficava gigante. Primeiro que é uma belíssima melodia, né? Dá pra gente ficar extasiada. Quem que pode comentar essa música? Vamos, meu povo. Fala, Érica. Não sei porque eu tô achando que a Érica tá com vontade de falar. Não sei nem se eu consigo falar, eu tô tossindo tanto. Fala, não tem problema. Mas eu perdi o começo, só para comentar sobre as músicas, a gente ouvia, não entendi o começo. Tá bom. Eu estava numa crise de tosse e não consegui chegar a tempo. Mas, bom, sobre essa luz, eu não tenho nada para comentar. Talvez sobre os medos, as frustrações, as outras emoções, né? Que é o que a gente costuma trabalhar aqui em casa, e as meninas falaram também, né? Que a Marita, que a gente cresceu com isso, que não pode sentir tristeza. Eu percebi que eu não sei nem nomear os meus sentimentos. Então, tem vezes que eu passo por alguma situação e eu tento nomear para a Laura e eu não sei nomear para mim. Então, eu começo a perceber que, inclusive, até esses dias eu comprei um livro que chama Emocionário, para eu falar com a Laura, né? Eu ler para ela. Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade de entender os nossos sentimentos. Fico confusa para me expressar. Eu consigo identificar isso muito, muito fácil em mim. E é uma coisa assim, a gente tende a não querer para os nossos filhos, né? E aí, de repente, a gente entra num embate, porque a gente não quer, mas também tem hora que não sabe agir, porque a gente não tem ferramenta, a gente não teve essa direção, não foi ensinado desse jeito. Então, a gente fica naquele embate, tentando fazer diferente, mas nem sempre a gente consegue. Então, assim, não sei se eu estou dentro aí do que vocês estavam conversando. Tá, sim. Para contextualizar para você e quem foi chegando depois, eu contei logo no início que na Viver Presente nós temos uma abordagem integrativa em relação às emoções, que nós não separamos as emoções entre positivas e negativas, mas lidamos com todas elas na relação com as crianças, porque entendemos que para a criança aprender a lidar com as emoções, ela precisa conhecer todas elas e aceitar que todas elas vão atravessá-la. Então, quando a gente deixa as emoções negativas, as emoções ruins de fora, elas querem existir, elas fazem parte da nossa constituição enquanto seres humanos. E por isso que eu trouxe a ideia de que nós precisamos ressignificar a imagem de criança para uma criança real, humana, e não para uma criança anjo, do ponto de vista da perfeição, do ponto de vista da impecabilidade, né? E, na verdade, criança é filhote de humano, e, portanto, sente como nós sentimos, mas com menos repertório. A criança tem altíssima sensibilidade e baixíssima potência de interpretação do que sente ainda, porque não tem repertório, porque percebe pelo corpo, mas não atravessa uma racionalidade do que está acontecendo. Então, às vezes, a criança está vivenciando alguma emoção intensa e a gente quer que ela explique, que ela fale o que está acontecendo, que ela conte o que está sentindo, e nem sempre ela vai dar conta de explicar, porque ela está sentindo assim, ó, por todas as células, e faltam palavras, e quando a criança é bem pequena, as palavras não são tão necessárias assim,
no momento de uma intensidade de sentir. E sim o acolhimento, o corpo também, a presença, o olhar, a depender da maneira como ela está expressando também esse sentir, né? Se ela está expressando de maneira agressiva, é uma reação, um comportamento que nós temos que ter, uma resposta que temos que dar. Se ela está expressando com tristeza, com choro, outra resposta. E se a criança é aquela que pede um apoio durante o sentir, durante a expressão, é uma atitude nossa. Se é uma criança que precisa de espaço e precisa de um tempo para se reconstituir, é outro comportamento. Portanto, não tem uma resposta única, uma receita de bolo para lidar com as emoções das crianças, mas nós precisamos aprender com elas, com cada uma delas. E quando na escola, né, aqui tem algumas pessoas que trabalham na educação, além das profissionais da escola, mas no ambiente escolar, para além de conhecer individualmente, as crianças é conhecer o grupo de crianças que convivem, porque as constituições de grupos também podem potencializar expressões de emoções. É isso que nós temos percebido na escola. Cá, pode falar. Tá de mãozinha Deixa eu erguida. ativar meu som. Não, assim, Isso. né, hoje na análise eu estava falando sobre essas questões das emoções aqui das crianças, principalmente do Antônio, né, que ele está naquela fase da agressividade, né, do querer bater, de morder. E é engraçado que na escola ele não faz nada disso, é em casa que vem, né, essa emoção, que é onde ele tem, ele pode expressar, né, descarregar tudo aquilo que ele sentiu e vivenciou. Desculpa, gente, eu tô sem a câmera, que eu tô no computador sem ela, tá? Por isso que ela tá desligada. Tá bom, não tem problema. E aí a diferença que é lidar, né? A gente aqui costuma conversar bastante sobre, aí você tá sentindo, o que que você sente? A Olivia gosta muito de conversar antes de dormir. E aí, numa das nossas conversas, por exemplo, ela não tem nenhuma dificuldade em ir para a escola. Ela tá sempre indo para a escola bem, feliz, né? E aí um dia à noite ela, ai, mamãe, eu quero conversar, eu quero conversar. E aí a gente conversando, ela falou assim: eu não gosto de ficar sozinha. Aí eu falei assim, mas quando que você fica sozinha lá? É que quando eu tô na escola, aí o olhinho dela encheu de água. Ela falou assim: eu sinto muita falta dos meus pais. E Oh. aí veio, assim, sabe, eu falei: "Gente", e assim, ela nunca tinha externalizado isso, estava sempre tudo bem, assim, né, aparentemente, mas tinha essa falta que ela sentia da gente quando estava aí, né. E de ter esse tempo de escuta é muito muito legal, porque a gente, né, recebe muitas informações, assim, quando a gente para escutar eles. Esses dias ela falou que aqui que ela gostava da casa antiga, mas que ela também gosta da casa nova, mas que faltava uma coisa. Aí eu falei: "Meu Deus, o que que tá faltando?". E ela falou que era música, né. Oh. Então, assim, são coisas simples, né. E aí da questão do Antônio, né, hoje na conversa lá com a analista, tudo, ela falou que a gente precisa ser o filtro deles, né, porque se a gente devolve essa braveza deles, né, essa a raiva, né, às vezes a raiva, o medo, né, também de forma agressiva, a gente está demonstrando para eles esse enfrentamento, né, então vou enfrentar o mundo assim, né, com agressividade, eu tomo agressividade, vem agressividade de um lado, então que a gente tem que fazer esse exercício, né, de sermos filtros dos nossos filhos, dos adultos a gente não precisa ser não. Mas das crianças é o nosso papel de adulto, né, tentar filtrar essas emoções quando elas vêm, né, com mais agressividade para mostrar para eles que tudo se acalma, né, conforme vai passando o tempo. E aí a gente tem vivido essa fase. Aí você falando do grupo também, eu lembrei de uma situação. A Olivia é do agrupamento 4 da tarde, né, e é muito engraçado como essas relações já vão se construindo, né, e tendo esses conflitos. Ai, porque a amiga que faltou hoje não foi minha amiga. Não, quando a amiga vem e a outra falta, uma é amiga, a outra não é amiga, e aí tem essas coisas, né. E aí um dia ela falou: "Ai, mamãe, é que ela queria brincar com a gente, mas aí eu falei: 'Não'". Eu falei assim: "Ai, filha, mas e se acontecesse com você?".
se você quisesse entrar na brincadeira e alguém falasse não, eu ia brincar sozinha e feliz. Então, assim, né, a gente também cria toda uma fantasia na nossa cabeça dessa questão, ai, que ela não sabe ficar sozinha, que ela deve estar triste porque não tá brincando sozinha, né? E ela tá super resolvida com essa questão, né, naquele momento. Então, é isso, né? A diversidade e a diferença que elas têm, assim, de sentir. É muito gostoso vivenciar um ser humano em construção, né? Em desenvolvimento. Sim, sim. E é uma linda oportunidade para a gente ampliar o nosso próprio repertório, né? Que quando a Érica falou sobre a própria dificuldade de nomear as emoções, então, como é que eu vou dar conta de lidar com todas as intensidades de uma criança bem pequena? E por isso o convite fica para que a gente aprenda cada vez mais sobre os nossos processos. E poder lidar com as emoções das crianças, acolher as emoções das crianças, não significa atender aos caprichos, aos desejos, ceder quando a criança quer muito e está tristinha porque quer alguma coisa, ou está muito brava porque quer alguma coisa. Então, escutar não significa dar uma resposta imediata ao pedido da criança, mas sim compreender de onde vem esse pedido, por que essa expressão está acontecendo dessa determinada maneira. Nessa música da Lanterninha, eu tenho uma percepção, vou compartilhar com vocês, vejam se faz sentido, que não se trata de alimentar as emoções no sentido de deixá-las no que a gente chama de emocionalismo, quase que uma mania de estar ali no mundo das emoções perdendo-se da própria razão. Não. Lidar com a emoção, como na música traz o medo existe, ele é real, mas ele não é maior do que o sujeito, porque o medo e o sujeito são coisas diferentes. Existe o medo, mas a pessoa não é o medo, não é? O medo atravessa a pessoa, e aí tem um momento que ele consegue lidar com o medo vai embora, e ele vai para a rua, e ele grita junto com os amigos, e de repente ele dá comandos assim para irem embora, os zumbis, a bruxa, e tudo aí, por aí vai, não é? Então, me parece que essa é uma pista de como existem as emoções, todas elas fazem parte, mas eu não preciso ficar num alimento daquela emoção para que só ela exista. Agora, quando, por exemplo, a questão do medo, né, que começa a ser muito presente para as crianças em torno dos 3 anos, em que o desenvolvimento simbólico começa a ficar mais evidente e mais palpável, ela começa a fazer de conta, imaginar mundos e universos, e alguns medos aparecem aí. Esses medos ficam presentes e chegam assim, de repente, né? E depois se dissolvem e voltam com muita intensidade em torno dos 7 anos, quando aí já são medos mais concretos e medos de coisas como, por exemplo, lendas urbanas. Vocês lembram de medos? Assim, temos crianças ouvindo, não precisamos falar dos medos, mas aquelas coisas que a gente escuta na escola, que fica na cabeça depois, e você começa a ver as cenas, ou medos de barulhos, de ataques, de invasões. Esses são medos ali em torno dos 6 para 7, 7 para 8. Tem crianças que vão atravessar por aí. E, de novo, essa é uma fase intensa para a criança, porque como lidar com isso? E como os pais lidam com aquela criança que já dorme sozinha, que dorme super bem, e daqui a pouco parece que regride e quer dormir junto com os pais, ou quer que os pais fiquem lá até que ela adormeça? Como lidar com isso? Então, a conversa de hoje também pretende dar pistas para vocês acolherem essas emoções desde a perspectiva da integração. Como eu já disse que não tem uma receita de bolo, porque cada criança vai ter uma maneira de sentir, né? É importante, bom, agora eu preciso, num primeiro passo, conhecer profundamente a maneira como a minha criança sente e expressa, o que é preponderante para ela, o que é mais presente, assim, é o medo? É a raiva? É a tristeza? Dessas 3 emoções, assim, que são de difícil trato, às vezes até para nós, perceba aí na sua criança o que tem mais como uma tendência. Diante de uma frustração,
vai para medo e, portanto, pode se tornar agressivo, porque pessoas amedrontadas muitas vezes são agressivas e vivem na confrontação, ou a raiva, e aí há uma explosão, ou mesmo a tristeza, e aí há uma melancolia. Perceber tendência ajuda num primeiro momento. E em segundo, a gente acreditar verdadeiramente de que todas as emoções podem pertencer, e então que elas têm uma função. O medo, por exemplo, nos apoia a perceber coisas pelas quais nós precisamos nos atentar, né? Então, a precaução é uma resposta ao medo. Uma pessoa prevenida sente medo. Uma pessoa corajosa é a pessoa que se apropriou do conhecimento do próprio medo e então é capaz de transpor e realizar, né? E por isso que deixar o medo existir é uma importante tarefa nossa. E de que maneira isso? Conversando com a criança de que sentir medo é natural, que todas as pessoas sentem medo. Eu vou falar aqui do medo, né? Mas assim como com qualquer outra emoção. Que você também sente medo. E você contar o que você faz quando sente medo. Sim? Você explicar para ela que ela pode estar na companhia do medo. Tá aqui, o medo sempre vai estar aqui perto de você e não ajudá-la a querer deixar fora, né? Tem algumas indicações até de processos que assim, desenha o medo, rasga o medo, queima o medo, joga fora, coloca para fora. E já outras que são mais da perspectiva integrativa é assim, conhece o objeto do medo. Tem medo de um monstro? Como é esse monstro? Conta para mim como ele é, que cor ele tem, que tamanho ele tem. Ele tem mamãe, ele tem papai? Onde ele mora? Como é o mundo dele? Então, quando a gente começa a se aproximar desses monstros, a tendência é que eles se dissolvam, pelo menos na intensidade que angustia. E se for a raiva, da mesma maneira, como é essa raiva? Em que momentos ela vem? E como ela vem? E como eu expresso essa raiva? Todo mundo tem direito a sentir raiva. Só que, por exemplo, algumas pessoas na família dominam a raiva, sabe? Vocês devem saber bem, porque em toda família é assim, tem alguém que é mais raivoso e acha que é dono de toda a raiva do mundo. Eu costumo nomear isso assim, olha, você não é dono de toda a raiva, viu? Eu também sinto raiva. Então, assim, vamos dividir aqui esse lugar, esse espaço de contato com a raiva. É importante naturalizar essa emoção e cuidar das atitudes que nós temos e que as crianças têm em resposta à raiva. Agora, dizer, você não pode sentir isso porque isso não é bonito, porque isso é feio. Menina bonita não sente isso, ou não expressa assim, ou não fala assim. Menino bonzinho não faz isso. Não vai adiantar. Porque, ao contrário, como eu digo que todas as emoções querem existir, elas voltam e voltam e voltam com outras formas. E eu não tenho como lidar com uma emoção sem senti-la. Eu não tenho como aprender a lidar com a emoção se eu não senti-la. Então, é conhecer para aprender a lidar. Aceitar que todos nós sentimos tudo, inclusive as crianças, é um passo importante. Para diante de uma expressão intensa, eu não me desesperar e não me misturar com a criança que está sentindo nas intensidades, porque aqui ninguém se preocupa sobre uma criança que está sentindo alegria, porque todo mundo sabe lidar com a alegria, né? Com amor, com a leveza, isso aí a gente lida numa boa. Mas é muito importante a gente saber que quem não sabe lidar com a raiva, tampouco vai saber aproveitar momentos de alegria. Quem só quer viver de alegria, vai lá para o extremo oposto e só vive de tristeza, mascarada de euforia. Então, essas fugas do sentir não nos levam a um lugar de segurança onde a gente quer estar, né? Porque nós queremos estar seguros com o sentir. E não necessariamente isso acontece.
A Cá está dizendo sobre como conseguimos fazer com o Antônio, com que o Antônio conseguisse passar pela adaptação. Até greve de fome teve. O Antônio expressa, então, como você disse, que ele em casa expressa mais do que na escola, porque em casa ele encontra mais segurança, talvez, num ambiente de intimidade. Isso é verdade, as nossas crianças mudam de um espaço para o outro, e também os contextos de condução, de limite, mudam, porque o sistema é diferente. Um sistema escolar é de um jeito, um grupo se constitui e existe um ritmo do grupo, e ali o limite também se dá no grupo. Em casa, é uma relação parental, é muito diferente, então também há essa diferença grande na maneira como se expressam as emoções, mas o sentir está ali existindo, querendo chamar, né? Eu tive uma experiência recente, vou compartilhar com vocês também. Tinha alguém de mão levantada, baixou aqui. Se puder levantar de novo, que eu perdi a mãozinha. A Gi do Benício. Ô, Gi, fala. Pode falar. Compartilha aqui. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Não, era só rapidinho, assim, é que hoje também eu tive a terapia, e aí eu estava contando para ela sobre uma emoção que eu tive, que era a raiva, e aqui em casa a gente sempre fala, né, que ele pode sentir tudo, que ele... só que ele tem algumas formas de lidar com o que ele está sentindo e tudo mais, e aí a gente vai ajudando ele nessa condição. E aí a minha psicóloga me ajudou a lembrar que, tipo, a raiva, ela é um sentimento que também tira a gente do lugar, muitas vezes, né? Ela é um sentimento importante pra gente, ela não é um sentimento negativo. E aí ver você falando como é tratado isso lá na Viver, como tudo integrado, dá mais, assim, tranquilidade do Benício estar lá. E outro ponto que estava falando do medo, e ele tem falado todo dia antes de dormir que ele tá com medo de dormir. Todos os dias, assim, ele deita, a gente deita, eu deito com ele e ele fala que tá com medo de dormir. E aí eu tô meio, assim, tentando lidar com isso, sabe? Conduzir ele, tentar entender o que é que tá causando medo. O quarto normalmente não é escuro, não fica, a gente peço ajuda para ele pra gente colocar a luz, mas, assim, eu ainda tô bem tateando o que é esse medo dele nesse momento de dormir, assim. Então, coloca a música da lanterninha para ele, então. Eu vou colocar, vai ser o próximo passo. Escutem juntos essa lanterninha, porque você viu que a luz não está fora, né? Está dentro. Está dentro. Não é linda? Eu vou colocar para ele. E esse medo também não está fora. E a beleza é isso. Obrigada por você compartilhar, porque o medo também está dentro. E está dentro de um imaginário do que é impalpável. Né? E a gente que está de fora não tem um controle, nunca vai saber exatamente o que se passa. Eu não falo para ele assim, não pode ter medo, não. Eu falo, a mamãe também tem medo de várias coisas. Eu dou alguns exemplos assim do que eu tenho medo, até assim para ele ver, não, minha mãe também ela sente medo, é normal. Para ele entender que é normal e que ele pode compartilhar sempre, sabe, o medo dele quando a gente tá até numa brincadeira, ele fala, mãe, eu tô com medo, tipo, ele tá resfriado, vamos colocar um negócio, mãe, eu tô com medo, então, aí eu falo, não, vamos junto enfrentar, então isso é muito válido, que ele lida, né? E ver ele falando assim, externalizando, colocando para fora, é uma coisa que quando acontece, eu, tipo, me dá uma pontinha de felicidade e falar assim, ele tá tranquilo para poder falar sobre isso, sabe? Sim, e aí era só isso que eu queria compartilhar. Linda experiência, linda, porque é isso, só que a gente poder viver isso na companhia da criança agora, com uma consciência nova, sem angústia de que, ai meu Deus, o que está acontecendo com minha criança que não sai dessa fase do medo? Né? Então, uma proposta que eu traria aqui para vocês, caso aconteça isso, porque a gente fala muito sobre como lidar com a raiva das crianças, né? Tem muitas coisas na internet, muitas estratégias de disciplina positiva, de parentalidade positiva a respeito de como as crianças podem expressar a raiva, mas o medo se fala pouco, a tristeza também, crianças que entristecem, né? E o que fazer, como lidar, e a gente tende a querer resgatar essas crianças dessas emoções, principalmente porque são essas que mais incomodam a gente. Até a raiva,
A gente se ocupa tanto dela porque socialmente a raiva é até mais aceita em alguns momentos do que a tristeza. Uma pessoa meio raivosa, né, ninguém nem chega muito perto e fala, deixa, não mexe, hoje não tá. Mas uma pessoa entristecida causa uma comoção assim no entorno que todo mundo fica, o que você tem? O que você tem? Como que sai dessa, vira a página, e uma pressa, uma urgência de tirar a pessoa da tristeza. Mas as crianças também podem atravessar momentos de tristeza e não ter um nome. E às vezes tem um contexto, como as crianças são muito sensíveis, elas estão um passinho à frente muitas vezes, assim, sentindo coisas que estão por vir, e estão canalizando aquela tristeza no sistema familiar. Então, é dar o tempo e a escuta para ser companhia, porque é isso que a gente precisa quando nós estamos sentindo as nossas emoções, né? É ter tempo, espaço, é poder validar, né, como a Rúbia falou, o que a gente sente. Então, as crianças não são diferentes. E algo que aconteceu recente aqui em casa com os meus meninos, eles estão nessa fase da segunda etapa do medo. O Pedro fez 9 anos e o Antônio vai fazer 7 o mês que vem. Então, o Pedro já atravessou esse medo quando tinha 7 anos, assim, essa fase das imagens, né? Que aí vem uma imagem e fica concreta praticamente. E agora é o Antônio, lenda urbana, coisas de banheiro de escola. Então, não vai ao banheiro sozinho mais, não está dormindo bem, nem ninguém da família direito, porque toda madrugada tem o acordar noturno, despertar com muito medo. E aí, nessa percepção de que ele possa perceber que o medo não é ele, eu tive, né, num dos meus estudos também, aí, trouxe um boneco para representar esse medo. Coisa eu até trouxe aqui para mostrar para vocês. De novo, por favor, não é uma receita de bolo, tá? É só uma partilha mesmo de uma mãe, educadora também. É uma naninha, essas que vocês já devem ter visto várias. Tem uma pessoa que vende aqui num bairro bem próximo ao meu. Ela faz esses bonecos de pano, naninhas, né? E aí tem 2 aqui, ó. Esse é do Antônio e esse é do Pedro. O do Pedro é menor, esse chama Medinho. E esse é o Medão, porque o do Antônio está maior por esses tempos. E aí eu trouxe para eles e disse que chamaria, né, que representaria o medo deles e que era para a gente cuidar, para a gente ia dar carinho, ia fazer amizade com o medo e não ficar mais brigando com ele, né, porque a gente percebeu que brigar com medo não estava adiantando. Porque a gente muitas vezes tinha essa fala, assim, o próprio Pedro falava, para, isso não existe, para quê? Você já sabe que não existe, né? Aí a gente lembrava ele, você passou por isso há pouco tempo e acreditava que existiam essas coisas, ele ainda acredita. Então, para tentar evitar que essas falas como assim, acorda, cai na real, para, né? Isso não existe. Então, nós trouxemos aqui essa concepção de fazer amizade com a emoção. Fazer amizade, abraçar esse medo, mas sem apego também, porque daqui a pouco ele passa. Né? Então, é abraçar como qualquer objeto transicional. Né? A criança fica um pouco e ela fica grudadinha e depois solta. E assim como a emoção também pode ser solta depois. E quando ela precisar, ela volta. Quando a gente precisar dela, ela volta para nos provocar. Né? Como a Gi falou, da raiva ser motor para a nossa existência. Sem raiva, sem um pulso de agressividade, nós também não nos movimentamos. É bem isso que ela disse, exatamente isso. Sem a tristeza, nós não nos precavemos, não cuidamos do que é importante. Sem medo, né? Não precavemos. E sem tristeza, não reflexionamos, não colocamos a cabeça para baixo, não olhamos para o próprio umbigo, não ficamos em reflexão, em ponderação. Tristeza faz a gente ponderar sobre a vida. E as crianças vão aprendendo sobre isso, sem que a gente tenha que ficar explicando essas concepções. Mas sim aqui dentro, ó, sabe? Aqui dentro do nosso coração, uma firmeza interna de que está tudo bem elas sentirem. E que a gente vai apoiar na travessia. Por essa experiência de apreensão, de tristeza,
de raiva, né? De medo, e por aí. Nós caminhamos também olhando para as nossas emoções. Então, hoje, esse nosso encontro que pretendia trazer uma resposta a essa pergunta, como lidar com as emoções das crianças, traz esse convite, né? Em relação a como nós estamos acolhendo, será que estamos sendo calorosos com as nossas emoções, respeitosos com as nossas emoções, ou batemos nelas, colocando elas lá para fora, como a música, batendo na porta, né? De não, aqui na minha casa só alegria, tristeza não faz parte, não. Diga, Érica. Falando sobre os sentimentos, eu lembrei de um sentimento que eu detectei assim na Laura há pouco tempo e talvez eu não tenha conseguido expressar direito aquilo que eu estava sentindo, porque a gente consegue perceber o que está acontecendo, mas nem sempre fica claro de verdade. Eu tenho percebido há algum tempo da Laura, por exemplo, insegurança. A gente até falou sobre isso há algum tempo, eu não sei quanto tempo que demora para a criança conseguir, assim, entender e a insegurança, no caso, por exemplo, até no ambiente escolar mesmo, né? A Gi, mãe do Benício, falou que o Benício falou assim, eu não alguma coisa que não queria ir para a escola, alguma coisa assim, né? E a Laura, esses tempos, expressou a mesma coisa de uma forma diferente. Ela ama ir para a escola, na verdade, não quer ir embora também, só que ela reclama, às vezes, que ela fica muito tempo na escola e ela queria ficar mais tempo perto da gente, que ela sente saudade da gente. Então, ela falou, eu fico muito tempo lá e eu sinto saudade de vocês. E eu percebo essa insegurança também por conta de algumas coisas que ela viveu. Então, assim, não sei se é coisa de... A mãe é mais intuitiva, né? Às vezes eu falo pro meu esposo, eu percebo muitas coisas de desafio, por exemplo, porque está testando para saber se vai acontecer o que acontecia, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu não sei se é uma percepção... Eu acredito que não é uma percepção que eu quero ter, eu acredito que é isso mesmo, sabe? Que sente a insegurança e aí fica meio que testa para saber se vai acontecer as mesmas coisas. E de vez em quando ela verbaliza esse tipo de coisa, sabe? E nem sempre a gente sabe lidar, né? Porque eu percebo que eu sou uma pessoa insegura por conta dessas coisas que a gente falou antes, de nem sempre saber nomear os sentimentos. Por mais que eu tenha lido muito sobre isso, na hora da prática, né? Não é tão fácil. Na teoria é mais simples, na hora da gente praticar não é tão fácil. Eu tento, por exemplo, quando ela fala, quer expressar algum medo, normalmente ela até nem expressa muito medo, mas quando acontece, eu tento falar, filha, o medo é uma coisa normal, do que você tem medo, né? Adulto também sente medo. O medo muitas vezes protege a gente de algumas coisas, e dou os exemplos, por exemplo, de altura, e, né, dou algum exemplo assim, e nem sempre a gente consegue acertar na hora de explicar e de falar, né? E assim, essa preocupação de nomear sentimentos, né, que a gente tem e nem sempre consegue fazer. E o que eu tenho percebido ultimamente, né, que ela tem expressado, e depois dos 4 anos que ela começou a conseguir verbalizar um pouco melhor algumas coisas, mas também não é sempre que consegue. E aí ela quer ficar sozinha, ela fala, me deixa que eu quero ficar um pouco sozinha. Então, eu deixo ela sozinha e explico, eu falo, olha, eu tô aqui do lado, quando você precisar, né, só me chamar e tal. Então, ela quer uma criança que ela já quer ficar longe e ela tem expressado essa insegurança, sabe? É uma coisa interessante, né? E assim, nem sempre fácil da gente conseguir enxergar e direcionar, né? Que é aquilo, né? A gente nem sempre consegue lidar com a nossa própria insegurança, a gente tem que ajudar um outro serzinho imaturo a lidar com as deles, né? Sim. É isso. E assim nós vamos nos constituindo seres humanos mesmo, que não vamos estar prontos, né, preparados para lidar com o que vem, mas que nós podemos desenvolver essa predisposição
para aprender em relação. Então, você se sente insegura, ela também, e como vocês podem se apoiar mutuamente conforme forem convivendo, né? Ao longo desse convívio entre mãe e filha, porque na insegurança há uma sensação de que eu preciso me virar sozinha porque eu não posso contar com ninguém, né? E aí eu também não dou conta de me virar sozinha, então quem vou ser eu, se não tiver ninguém para me cuidar? Ela que é pequenininha fica tentando confirmar, né? E aí, é isso mesmo? Vocês estão aqui por mim? E vocês estão, né, enquanto família, enquanto casal, buscando prover segurança interna das escolhas de vocês, do posicionamento, e provavelmente esse caminhar também vai ser trilhado por ela. Vai contribuir muito, muito. Só complementar, assim, uma alegria muito grande, né, que a gente tem, e a gente está sempre comentando sobre isso, porque embora o desafio não tenha ido embora, ele existe, né, a gente vê que ele existe, a forma de lidar com isso, né, na escola, que a gente está sentindo muita segurança, um acolhimento muito grande com ela, então isso, assim, nos deixa muito mesmo... conforta muito o nosso coração. Eu falo essas coisas, eu tenho vontade de chorar. Mas essa questão, assim, de ver a forma que vocês acolhem e lidam com as situações, conforta muito o nosso coração, porque, né, de repente, começou com uma insegurança lá atrás, e era muito pequena, né, e não sabia lidar, e aí os adultos que estavam perto não souberam, né, lidar de uma forma... legal, oferecendo, de repente, igual castigo, algumas coisas assim, que deixou mais insegura, e esse enfrentamento, né, que pode surgir por conta desse medo, e que também é um medo, né, que ela sentia e tudo, né, de medo de ficar sozinha, né, eu vou ficar de castigo, eu tenho medo de ficar sozinha, medo de não ver mais ninguém, então ela começou a expressar esse tipo de coisa. Então, e já se ataca para se defender, né? Sim, então essa forma que a gente vê de vocês aí na escola, de falar e de colocar com firmeza, né, o que tem que ser feito, mas ao mesmo tempo com amor, com acolhimento, e isso é muito gratificante, a gente vê isso, que esse acerto agora, né, de ter encontrado uma escola que tem esse acolhimento e essa segurança na hora de lidar. É isso. Bom, nós ficamos muito felizes também em contribuir para esse processo de vocês e estamos em constante movimento. E esse movimento de busca por uma consciência de que somos inteiros, né? Então, por isso que é uma escola que valoriza a formação integral do ser e tem essa compreensão de que integralidade é incluir todas as dimensões do humano, todas as formas de ser e de expressar, ainda que a gente esteja convivendo em sociedade, então, portanto, precisaremos regular quem nós somos na relação com o outro, né? Porque senão também poderíamos ir para um extremo de, cada um é de um jeito, e aí deixa ser, bom, que mundo seria esse? Né? Então, a gente tem que lembrar da primeira música, que é um mundo melhor. E nesse mundo melhor, todo mundo está se comprometendo a se olhar, a se conhecer, a fazer escolhas diante de uma percepção de sabedoria de si mesmo. Então, eu fico muito agradecida por vocês estarem aqui refletindo junto comigo e com a escola sobre esse tema que vem nos convidando constantemente, sabe, na relação com as crianças, a nomear, validar e ajudá-las na transposição de algumas emoções para que elas olhem o mundo de uma perspectiva inteira mesmo. Eu vou colocar uma música então para finalizar, já que nós começamos com uma música, vamos finalizar com mais uma, que se chama Felicidade, do Marcelo Genesi. Essa todo mundo deve conhecer, e eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa letra, o quanto ela é uma letra integrativa.
Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar na chuva quando a chuva vem. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. melhor viver, meu bem, Pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. melhor viver, meu bem, Pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva. Dançar na chuva quando a chuva vem. Então vamos, né? Viver a integralidade do ser. Obrigada pela companhia. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, à vontade, senão a gente vai se despedindo. Então vamos. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Foi maravilhoso. Tchau, tchau. Obrigada. Bom, tchau.